Graça e paz, família! Como é que você está? Eu espero que esteja bem. Eu estou feliz e estamos aqui iniciando mais um vídeo no canal Peregrino. Sabia que somos peregrinos nessa terra? O que significa isso, Henrique? Significa que a gente está aqui de passagem, não pertencemos a este lugar. Todos sabemos disso. Há um ditado no mundo que diz que a única certeza que se tem é da morte. Ou seja, que um dia partiremos deste lugar. Toda terça-feira temos um vídeo neste canal. E se você também percebe que não pertence a esse lugar, você também conhece que está aqui de passagem, você também pode se considerar um peregrino. E se você se considera um peregrino, faça parte desta comunidade. Se inscreva nesse canal, nos acompanhe, comente nos vídeos, dê sugestões. Se possível, se você achar que vale a pena, compartilha. Hoje vamos falar sobre o coração do ser humano distante de Deus. É um coração endurecido. Um coração endurecido. Para o ser humano se aproximar de Deus, ele precisa se aproximar com o coração. Olha só, é necessário ele entender a mensagem de Deus com o coração, o propósito, a vontade de Deus com o coração. Crer com o coração e decidir com o coração. Quando falo com o coração, estou falando de verdade interna genuína. Verdade interna genuína. Não é uma coisa superficial. O coração é o campo da razão, intenção e decisão. De onde parte o rumo da nossa vida. É de lá que vêm as decisões que norteiam a nossa vida, que direcionam a nossa vida, que a gente segue. Tem gente que ama o dinheiro, tem gente que ama uma mulher, tem gente que ama os amigos, tem gente que ama a bebida. E isso é o norte que vem do coração, o que passou é decisão. A Bíblia, na maioria das vezes, se não for de modo geral, trata o coração como a razão, como as escolhas. Não trata como o sentimento. Ou não trata só como o sentimento. Se a gente for confiar nos sentimentos, a gente é enganado. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Acredito eu que é se referindo aos sentimentos. Quantos jovens apaixonados tomam decisões que lá na frente vai ver, cara, como é que eu pude tomar tal decisão? Porque ele acreditou no sentimento, dizendo, ai, meu coração está dizendo para mim fazer isso. Não. Mas a Bíblia, quando fala de coração, fala de decisão. E quando fala de decisão, envolve o racional. Envolve a razão. Depois de um pai sábio dar inúmeros conselhos ao filho, ele recomenda guardá-los, os conselhos, no mais íntimo do coração. Guardar os conselhos no mais íntimo do coração. Eu guardo o conselho no coração nos sentimentos? Não, eu guardo o conselho no coração quando se diz da razão, da memória, parar e pensar, refletir, não esquecer. Aí, vê como se trata de razão. Isso está em Provérbios. Mas por que a gente esquece disso? Jesus cita uma profecia de Isaías. Está no capítulo 6, versículo do 9 ao 10. Ali, Deus vai falar para Isaías sobre o povo que ouve, mas não entende. Olha, mas não enxerga. O povo cego. Em Mateus também vai falar disso. Eu vou ler o que está em Mateus capítulo 13, do 11 ao 16. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo do 11 ao 16. Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Está falando a respeito de compreensão, de entendimento. E por isso, é por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir,
e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Versículo 16, Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Veja que ouvem e não entendem, veem e não percebem. Isso tem muito a ver com o interesse. Deus é injusto? Não. Não foi Deus que cegou. Não foi Deus que cegou o entendimento. A Bíblia mais para frente vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O incrédulo é aquelas pessoas que escolhem não acreditar. Escolhem não viver de acordo com a palavra de Deus. Então vem o príncipe deste século se referindo ao diabo e cega o entendimento dessas pessoas para que não vejam a glória de Deus, não vejam o poder de Deus, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus trabalha a nosso favor. Porque, obviamente, se alguém pede para Jesus explicar, ele explicaria. Lembra que Jesus estava se referindo ao povo, ele contava parábolas para que o povo não entendesse. E os discípulos depois perguntavam a Jesus, Jesus, o que quer dizer essas parábolas? O que o Senhor queria dizer? Os discípulos mostravam interesse. Qualquer um que mostrar interesse pelas coisas de Deus e perguntar a Deus, Deus revela. Deus revela. Tenta você. Senhor, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Eu não entendo, mas eu quero entender. E o interesse está atrelado à busca. Se eu quero, eu busco. Se eu quero, eu peço. Se eu quero, eu me esforço. O interesse está atrelado a isso. Qualquer um que tiver interesse por Deus, a humildade e se esforçar para isso, de acordo com esse interesse, vai conseguir, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Certa vez, Jesus falou a respeito do ser humano que consegue dar coisas boas para os seus filhos. Se o ser humano que é mau consegue dar coisas boas para os filhos, imagina Deus que é perfeito. Jesus falou, os olhos são a lâmpada do corpo, que se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o corpo estará em trevas. Isso está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 23. O que significa os olhos? A forma como eu vejo, sabe? Eu vejo uma coisa, se eu olhar com os bons olhos, meu corpo, meu ser, eu serei bom, mas se eu sou mau, eu vou olhar a coisa com maus olhos, eu vou olhar criticando, eu vou olhar a pior fase, eu vou olhar a pior área, a área do erro, eu vou julgar, isso prejudica a mim mesmo. Tantas pessoas falam mal da igreja, mas vai olhar a vida delas. Eu não vou para a igreja não, eu sei igual os cristãos, meu vizinho é cristão, mas discute com a mulher, meu vizinho é cristão, mas corrige o filho. Aí para olhar a vida dessa pessoa. Ela está cega, porque os olhos dela é mau. Então ela é má, ela só consegue ver o lado ruim. Ela não entende que o cristão é um ser humano que está em processo de melhoramento, em processo de melhora. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na vida da igreja, de cada membro. Ninguém ali é perfeito. Se a pessoa ficar olhando com maus olhos, ela vai ver o defeito. Mas se ela olhar com bons olhos, ela vai ver, ali, aquele homem ali, ele cheirava, ele agredia a mulher e não agride mais. Essa é a pessoa com bons olhos, vai ver a melhora, vai ver o lado positivo. Aí então ela é boa, ela vai ficando cada vez melhor por dentro, porque ela está olhando o lado positivo. Já a pessoa má vai esquecer que o homem foi liberto das drogas, vai esquecer que o homem não bate mais na mulher, e vai olhar, lá, aquele homem lá, ele está sem camisa, da igreja. Vê só, Deus vai tratando o ser humano aos poucos, parece que Deus vai tirando as coisas piores, aí depois vai tirando as outras mais profundas, mas Deus trabalha aos poucos, sabe? No ser humano. Deus é um Deus maravilhoso, compreensivo, que cuida da gente, de tal forma que vai tirando os defeitos aos poucos. Aleluia, aos pouquinhos. É igual um olheiro que cuida do vaso, ele vai fazendo vaso, vai gerando, às vezes tem uma pedrinha, ele vai tirar com cuidado para não desmanchar o trabalho dele. Vai tirando aos poucos, vai girando, aí sentir uma pedrinha devagar, aos poucos. Então a gente precisa ter bons olhos para poder ver o lado bom das coisas. É claro que a gente não vai ignorar a ruim, mas ver o lado bom das coisas significa, na balança, fazer o lado bom pesar mais. Aleluia! Isso ativa no nosso consciente o lado mais puro, o lado positivo. Quando ativa isso na nossa mente, isso trabalha o nosso corpo todinho. Do contrário, a gente pode até adoecer.
Para onde você tem olhado? Para onde tem voltado os seus olhos? Ali está o teu coração. Lê o versículo anterior, Mateus 6:21. É um versículo antes desse que fala sobre os olhos ser a lâmpada do corpo. Mateus capítulo 6, versículo 21. Está escrito assim, ó. Pois onde estiver as suas riquezas, aí está o coração de vocês. A riqueza tem a ver com o nosso interesse, aquilo que a gente mais dá valor. Aonde está o que a gente mais dá valor, ali vai estar os nossos olhos. Se a gente prefere criticar, se a gente prefere invejar, se a gente prefere aquilo, ali está o nosso coração. Mas se a gente quer ver o bem da pessoa, a gente quer promover a pessoa, a gente quer ver a pessoa crescer, a pessoa ser liberta, ser curada, a gente vai ser paciente, a gente vai olhar com os olhos bons, a gente vai olhar com os olhos de Deus. Deus é paciente. Estava conversando com a minha esposa esses dias, eu acho que foi ontem, sobre quem confia em quem? É a gente que tem fé em Deus ou é Deus que tem fé na gente? Por favor, né? Deus é fiel, a palavra dele não volta atrás, Deus não muda. Acreditar nele se torna fácil, mas acreditar na gente, que promete uma coisa, logo depois esquece que prometeu, mas acreditar na gente, que ora na madrugada, amanhece, esquece o que orou. Ah, Deus precisa ter muita fé na gente, de verdade. Deus é maravilhoso, Deus acredita na gente. Por que a gente não vai acreditar na gente? Por que a gente não vai depositar fé no nosso próximo? E dizer para ele, é possível, você sai dessa, você vai melhorar, você caiu agora, vamos lá, se levanta e tenta de novo, por que não? Esses são os olhos que nós precisamos ter para com o nosso próximo. O destino que o nosso coração toma não é instinto, não é involuntário. As decisões que nós tomamos não é instinto, não é involuntário, igual paixão. Ah, dizem que paixão é involuntária, é um fogo que acende e não dá para controlar. Paixão não tem a ver com o coração. Como eu disse, o coração está no campo da razão, está no campo das escolhas. Deus nos deu a capacidade de pensar, escolher, decidir. Romanos capítulo 10, versículo do 9 ao 10, vemos que se trata de decisão, vontade. Vou ler isso aqui porque isso daqui é crucial. Esse versículo aqui, ó, é crucial para o início da vida do cristão. Romanos capítulo 10, versículo do 9 ao 10. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Crer no coração, ou seja, não envolve sentimento, envolve decisão, razão. Eu decido acreditar e viver de acordo. Versículo 10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Então, envolve razão. Eu escolho acreditar, eu escolho viver de acordo. Com a minha boca eu confesso, eu acredito que Jesus foi ressuscitado. Eu acredito que Jesus morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia. Eu acredito na promessa que ele fez, que um dia voltará para me buscar. Aleluia. E essa é a principal promessa. Eu costumo dizer que a única promessa que eu lembro que Deus fez para mim. Eu não lembro de promessa de prosperidade, eu não lembro de promessa de inúmeras promessas, eu não lembro, eu lembro só dessa. Essa é a principal. Ou você quer ou você não quer, se trata disso. A humanidade está com o coração endurecido. Ela precisa se voltar a Deus, reconhecer que precisa de Deus. E isso é decisão. Se você tem um parente, um familiar, ou se for até você mesmo, que ainda não decidiu entregar a vida para Cristo, pare e pensa. Pensa na mensagem que eu acabei de te entregar. É decisão, não é sentimento. Não espere Deus tocar no teu coração para você ir à igreja. Não espere você ter um sonho para você ir à igreja. É decisão. Um grande abraço. Estou feliz por você ter ficado até aqui. Deus te ama e eu também. Fica com Deus e até o próximo vídeo.